No meio disso, meu primeiro casamento, dá errado. Aproveitem a universidade naquilo que ela tem de melhor, que é essa interconexão, essa interdisciplinariedade que dá pra gente o acesso a conhecimentos múltiplos, né? Aproveitar que é jovem, com a cabeça limpinha. E de qualidade. Claro, tem que ser, né? E de qualidade, né? Em geral, e de qualidade. Com certeza. E isso levou à fundação da Quest? A fundação da Quest é uma historinha... Que é uma empresa hoje, toda vez que sai uma pesquisa da Quest, todo mundo para dar uma olhada, porque as pesquisas anteriores, sem o menor preconceito, eu não sou nem a pessoa mais capacitada para julgar, mas aquelas estatísticas que a gente vê de eleições há não sei quantos anos, não sei se está tão bom assim, não. Porque assim, o mercado de pesquisa no Brasil... É muito padrão e usam métodos que não se adequam à realidade do nosso povo. O mercado de pesquisa no Brasil sempre foi muito bom. Eu acho que a gente tem a vantagem, eu abro o livro falando disso. O Brasil sempre foi muito pesquisado. Primeira vez que nós fomos pesquisados foi Pero Vaz de Caminha, que escreveu a carta aos portugueses dizendo, olha, esse país que eu encontrei aqui, que já tinha gente aqui, né, já estava habitado, ocupado, mas nós chegamos e ele é mais ou menos assim. Então, a gente sempre pesquisou o Brasil, né? Isso o IBGE faz um trabalho importantíssimo, impressionante de coleta de dados e informação. Eu digo isso porque quando eu estudei nos Estados Unidos, e aí eu acho que é um pouco da história para contar da Quest, esse mesmo professor e outros, a Fátima Anastasia, Otávio Amorim Neto, tantos dos meus professores falavam, Felipe, agora você tem que ir para os Estados Unidos. Porque aqui no Brasil você não vai conseguir avançar o tanto que você pode. Então, cara, vai embora. E aí, apoiado por muita gente, estimulado por muita gente, eu fui buscar uma bolsa da Fulbright para estudar nos Estados Unidos. Eu fui para a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Havia lá um programa de estatística e ciência política impressionante, incrível. Que te vestia, não, né? Era um terno pronto para você. Era um negócio assim, fala, vamos criar um programa para alguém como o Felipe Nunes. Entendi. Eu cheguei lá, eu me encontrei de uma forma, passava madrugadas e madrugadas estudando, porque era uma delícia, aprendi tanto, mas é muito bom. Ralação, tá? Sim, claro. Até porque nem o inglês era bom na época. Aham. Meu inglês era sofrível. Mas a vontade era tão maior grande. que eu lembro a primeira aula no doutorado. Primeira aula, Bia. Primeira de todas. O professor falando, era uma aula de lógica e ciência política. Eu não entendi absolutamente nada. Saí chorando. Aquele desespero, chorando. Né? Literalmente. Um amigo meu, Josué Nóbrega, que estava lá fazendo doutorado também, um brasileiro, um querido amigo, vira para mim e falou assim, Felipe, a gente trupica, mas não breca. Que é uma expressão que eu aprendi com ele, segundo ele os paulistas falam. Trupica, mas não breca. Trupica, mas não breca. Vambora, rapaz, vamos. E como essas pessoas são importantes na vida da gente, né? Esses apoios, esses estímulos. E aí a coisa foi caminhando, fui melhorar o inglês, né, estudar muito e tal. E ali eu me encontrei como esse cientista político computacional. A minha vida acadêmica começa a prosperar de uma maneira muito bacana, publicação de artigos, prêmios internacionais, a coisa estava funcionando, né? Eu ia morar nos Estados Unidos, eu fui contratado para ser professor na Universidade da Califórnia em San Diego, então a minha vida acadêmica ia ser por lá, né? Mas tinha uma coisinha que me chamava de Brasil. Uma coceirinha, terra Brasilis, e se plantando tudo dá. Tinha uma saudade dessa confusão, que era ótima, maravilhosa. E recebi o convite para voltar ao Brasil em 2014 para fazer um ano sabático como pesquisador aqui, dando consultorias aqui e ali e tal, trabalhando inclusive em algumas empresas de pesquisa e tal. E voltei. Fiz a Copa do Mundo de 2014, monitorando redes sociais. Eu tinha desenvolvido ali um algoritmo para monitorar redes e foi super bacana. Comecei a trabalhar com consultorias de políticas e tal, foi muito legal. No meio disso, meu primeiro casamento, dá errado. Naufraga. No meio dessa... A gente, naquele tanto de coisa que eu estava vivendo. Né, a gente se separou. O Eduardo, meu filho, já tinha nascido nos Estados Unidos, ele era pequenininho, e aí veio aquela grande angústia da vida, que é o que você faz? Volta para a carreira americana, dólar, não sei o quê, ou fica no Brasil
Afinal de contas, as raízes estão aqui, né? Eu agora tinha um filho, tal, que é a minha maior paixão assim, da minha vida, é Eduardo. E eu fico um tempinho indo e vindo, com dúvida, sofrendo com aquilo um pouquinho. Até que eu decido voltar definitivamente. E aí eu preciso dar rumo na vida. O que eu vou fazer? Que ano foi esse? Isso já é 2015, 15 para 16. Uhum. Né? Nesse processo eu me apaixono loucamente por Renata. E a gente... Que também é de Minas? Que é mineira, de Curvelo. Meu sócio todo é mineiro. É? Todo. Então gosto de trabalhar com mineiro, então, não ótimo. sei por quê. Próxima vez que você for lá, temos que tomar aquela cachaçinha com queijinho com certeza. E pão de queijo. Já está convidado. Surge a paixão. Outro uma paixão hiperfoco. Louca. Não, né? Não, aí esquece o resto. Exatamente. Renata era o hiperfoco. Total, assim. No meio do caos. Não, loucura. E aí a gente realmente se apaixona. Ela também vinha de uma separação. Já tinha 2 filhos. E a gente fala assim, vamos começar a vida? Vamos construir uma história? E aí surge a Quest. A Quest é uma empresa da Renata e do Felipe. Eu sou então o técnico. A Renata é tua sócia? 100%. Que legal. Eu sou o técnico, o cientista maluco, e ela é a pessoa que faz as coisas acontecerem. Entendi. Se não fosse ela, nada aconteceria. É a melhor parceria que tem. O TDAH tem que ter alguém que faça logística, que faça coisa, e a gente fica na ideia, na produção das ideias. Quando eu descobri isso, foi tão importante. É incrível isso, a parceria. E ela é uma parceira real, dos bons e dos maus momentos, de puxar a orelha na hora certa. Do tipo, menos, pezinho no chão. Assim, exatamente. Isso é super importante pra gente. Isso é amor. Porque só ama, né? Quem te critica, que te diz, não é por aqui e tal. Na hora de elogiar também tá indo bem. Tá indo lá, mas não, exato. Então a Quest é um encontro de amor, uma paixão que vira um projeto que vai fazer no ano que vem 10 anos, em 2026. Então são 10 anos de construção, muita labuta, muita história. A gente começou, né, pequenininho, uma mesa redondinha, numa salinha em Belo Horizonte, mas né, com muito sonho. E aí a gente sempre teve a sorte de encontrar na nossa trajetória muita gente boa. Muita gente boa. Assim, hoje a gente tem um time gigantesco de gente que ama também o que faz, que se dedica, que vira, quando precisa, madrugada para entregar bem feito, mas sempre com rigor, sempre com humildade, sempre sabendo o limite do que a gente faz, porque na Quest a gente não adivinha nada, a gente não fica tentando achar, adivinhar, não, a gente só diz aquilo que a gente tem certeza. E muitas vezes o mundo é mais de incertezas do que qualquer coisa. Muito mais. Você sabe disso, né? E esse projeto foi crescendo. A gente começou a ganhar mais visibilidade nacional em 2018. 22 fomos para a CNN e 24 fomos levados para Globo News. E aí começamos a fazer as pesquisas no Brasil inteiro para eles. Imagina a responsabilidade. O dia que o Bonner falou, pesquisa da Quest, né? Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Mas ao mesmo tempo um orgulho desse trabalho científico, né? De poder... Porque hoje eu digo, eu sou um divulgador de ciência. Exatamente. É isso que eu sou. Eu sou alguém que tenta comunicar a ciência para o Brasil. E um negócio que todo mundo gosta, viu? Política hoje todo mundo fala, é uma doideira. As pessoas gostam, comentam, nem sempre com a verdade. Tem os seus abusos. Exatamente, exatamente. Muito. Dunning-Kruger, meu filho, todo mundo acha que sabe horrores, né? Em fontes que você fala, mas de onde você leu isso? Aí a pessoa, não, eu li, fulano me passou. Eu falei, isso não é fonte. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas
não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.